E tudo nasceu, até pegando o gancho do Alberto, eu vou terminar no João, tudo nasceu porque eu era um garoto muito desinteressado na escola, que eu fui lá pra escola, mas é importante pra escola. Eu achava que estudar era chato pra caramba, ganhar conhecimento. Não fala isso não, a gente tem um problema terrível com escola. Então a escola é horrível. Não é. Cara, já ficou 1 hora discutindo isso. Não, Joe. O que eu mais aprendi é que estudar era tediante, né? Assim, ganhar conhecimento era tediante e eu fiquei intoxicado. Pô. Depois que eu saí da escola, quando eu comecei a aprender coisas da minha forma, do meu jeito, em um ambiente que não era um ambiente selvagem, onde as pessoas queriam me matar. Sem ser domesticado? Puxar sua cueca, eu sofri muito bullying, eu sofri agressões, eu era um cara antissocial do fundo da sala, não tinha uma matilha pra me proteger. Como é que você quer estar num ambiente confortável pra aprender se tem pessoas ali querendo, assim, sei lá, falando que vão te matar? Eu não vou conseguir aprender nada, era um ambiente de sobrevivência, né? Eu ia me esconder na biblioteca todo recreio. Pois bem, então assim, eu não aprendi nada, infelizmente, e achava que estudar era chato. Mas eu tinha coisas que eu achava interessante. Meu pai era ateu, meu pai tinha me explicado seleção natural, e curiosamente, quando meu pai me explicava, era uma zona de conforto. Eu aprendia, eu tinha prazer em aprender. Eu falava, nossa, mas interessante, eu gostei de aprender com meu pai, né? O que aconteceu de diferente? E eu lembro que eu tava no meu curso de inglês e eu conheci o primeiro criacionista da minha vida. Era um coleguinha de sala, que ele era muito religioso, ele era criacionista. Eu devia ter uns 17 anos. E eu nunca tinha conhecido pessoalmente um criacionista. Eles existem, né? Pois é. Só que assim, eu comecei a conversar sobre seleção natural, a gente estava indo em direção a um ponto de ônibus, o curso tinha acabado, e ele começou a querer entrar no fight comigo, e eu entrei no fight com ele. Só que um problema ocorreu, porque naquela época, como eu achava que estudar era chato, eu não tinha ainda embasamento para defender aquilo que eu gostava, e isso foi muito triste, né? Porque como eu não gostava de me aprofundar nos assuntos, meu conhecimento era superficial. Então, meu pai falava seleção natural, tá? Então eu tinha uma coisa muito superficial, eu não me aprofundei, não estudava. Então ele começou a me jogar contra a parede, tipo, como é que é a evolução da baleia? E eu não sei como é que a baleia evolui. Viu? Então ele começou a procurar buracos ali nos meus argumentos com uma facilidade muito grande, e eu não sabia defender minhas próprias virtudes. Eu me senti humilhado por um criacionista. Aquilo foi inadmissível. Eu cheguei em casa derrotado e pela primeira vez eu tive uma faísca de motivação existencial que me sacudiu, e eu falei, eu vou estudar essa porcaria dessa coisa, seleção natural, seja lá o que isso for, e semana que vem ele tá fudido. Eu me senti motivado. Vou esfregar eu me senti na cara dele a baleia, vou esfregar a baleia na cara dele. E eu me senti Rocky Balboa se preparando pra grande luta, sabe? E virando página, e lendo Darwin, e vendo documentários sobre seleção natural, e eu me aprofundei, eu tive um prazer absurdo em aprender aquilo. Nossa, como é gostoso você saber algo com profundidade. E quando eu cheguei finalmente no curso de inglês, na semana seguinte, ele não estava lá. Pô, esse embate nunca aconteceu. Ele se mudou. Meu Deus, eu nunca mais encontrei ele na minha vida. E eu falei, onde eu jogo essa energia? Eu preciso atirar em alguém, no sentido de eu preciso jogar esse Hadouken em alguém. E aí eu cheguei na escola e eu resolvi explicar aquilo que eu aprendi naquela semana inteira. E os meus colegas adoraram a forma com que eu expliquei, da minha forma. E eu vi ali, e eles quiseram ouvir mais. E pela primeira vez na minha vida, eu tive um pouco de ego massageado. De algo que você aprendeu, passou pra frente, pô, legal isso que você fez. Né? E eu me sentia muito merda naquela época, né? Sem nada pra contribuir pro mundo, sem nada de valor pra agregar ao meu planeta, sabe? E pela primeira vez eu senti uma coisa sendo massageada ali. Eu falei, cara, isso é muito legal. E eu vi que aprender era legal. E eu falei, eu não quero nunca mais deixar de aprender. E eu comecei a correr atrás do prejuízo meio que por conta própria. Comecei a estudar física, biologia, química, mas muito por vídeos de YouTube, por livros que eu comprava, e eu já tava começando a fazer tirinha nessa época. E eu falei, tudo que eu tô aprendendo, eu vou fazer para resgatar os Carlos que hoje estão desinteressados, achando que estudar é um tédio, e com essas tirinhas científicas, eu vou tentar lhe gerar uma faísca de interesse. Eu não consigo explicar a matéria inteira através de um quadrinho, mas eu quero estimular, eu quero massagear, eu quero fazer com que ele tenha aquela faísca de prazer que pode ser um estopim. Ô, Ruas, vou te falar um negócio. A única função que a escola deveria ter é essa.
gerar faíscas de interesse. É a única. O que o divulgador científico tem que fazer não é nem ensinar, não, cara. É isso. É colocar essa faísca de que, cara... Essa semente. É aprender. Então... E por isso que eu comecei a pregar mais o meu ceticismo no início, com um sábado qualquer, porque se você tosa a ovelha toda de uma vez, ela se assusta muito. Então, assim, se a minha ideia é pegar a bolha mais conservadora e tentar desconvertê-los, eu tenho que tosar a ovelha bem devagar, assim, bzz, e olhar pro lado. A ovelha, ué, que houve aqui? Aí você vai lá e bzz, mais um pouquinho. Tem que ser em pequenas doses. Ah, Deus é fofinho, é bonitinho. A pessoa, pô, que legal, esse Deus é fofinho, né? E aí começa a ler, aí eu começo a botar uns questionamentos, boto Darwin. Então, Deus sempre foi uma isca. Sempre foi uma isca para eu conseguir fazer com que a pessoa refletisse sobre as questões dela. E com o passar do tempo, fui conhecendo Pirula, a internet começou a popularizar muito a divulgação científica, eu fui me aprofundando cada vez mais em ciência e naturalmente eu falei, cara, eu preciso agora falar mais sobre ciência e ajudar a alfabetizar as pessoas no Brasil, porque existe um analfabetismo científico muito grande e que se as pessoas soubessem e compreendessem melhor a ciência, seria melhor tanto para elas quanto para o coletivo. Não sei se... Nossa, não foi. Eu achei ótimo e... Eu acho interessante você falando sobre essa questão da faísca. E desculpa, e Lucas Aljalá, se você estiver assistindo, ainda quero falar sobre a evolução da baleia com você, tá bom? Não esqueci, Lucas Aljalá. Era o coleguinha do curso de inglês. Existem pessoas rancorosas, mas existe Carlos Kunz. Esse aí guardou rancor. Ah, eu guardei. Poxa vida, só porque ele acredita que a Terra tem 6 mil anos. Agora, só pra finalizar a questão do sábado qualquer... Eu nunca senti muito humor ofensivo quando você coloca Deus. Os evangélicos me parecem que entendem, minha concepção vendo de fora é assim, claramente é alguém no mínimo agnóstico fazendo as tirinhas, mas que de certa forma respeita o sagrado no sentido de que eu sempre senti que você ia no limite daquilo que poderia falar para não perder o cara. Pra não ofender o cara. Existia essa preocupação, não, mesmo ou foi algo intuitivo? Não existia essa preocupação. Existia porque, como eu falei, eu não queria falar de ceticismo apenas para os céticos. Senão ia ficar naquela bolha ali, cético, rindo da piada. Não, eu quero entrar naquela casa, eu quero fazer com que aquela família... Aljalá! Que aquela família conservadora reflita sobre aquilo. E hoje ele tá lá no Capistão caçando urso. Não, sendo caçado por urso. Possivelmente. Possivelmente. Que ele tenha se revoltado contra a sua própria família, tenha tido a história do anti-herói dele.